outro ângulo. Nós temos uma crise muito braba, uma crise muito violenta nesse momento, e ela tem três ângulos. Eu quero analisar essa crise e quero especular esperançosamente, né, com grande paixão, com relação às pistas de uma saída estratégica para o nosso país, que já foram dadas pelo professor Nilson Araújo. Primeiro, há de fato um componente internacional que nós não podemos colocar em irrelevância, não podemos desprezar, porque tanto faz Dilma, Temer, Chico, Maria ou José, parece que historicamente nós encerramos um ciclo em relação às consequências da nossa imprudência estratégica. A história não é nova, é uma novela velha, está se repetindo, como farsa inclusive, mas é fato que como o Brasil abriu mão de ter um projeto nacional de desenvolvimento, aceitou passivamente a estupidez ideológica que nos foi vendida como se fosse ciência boa, do mito neoliberal, a ideia de que o espontaneísmo individualista das forças do mercado tem algum dia, ou já teve na história humana, a capacidade de equacionar estrategicamente o desenvolvimento de qualquer nação, isto é um mito. Mas é um mito tão poderoso que foi vendido ao Brasil como se fosse ciência boa, e é o que ainda está, apesar de todas as evidências da insustentabilidade desse modelo. A mais explosiva aconteceu recentemente, em 2008, no epicentro do capitalismo mundial, que é os Estados Unidos, e eles ainda aqui no Brasil querem reavivar o que está, inclusive, mofado, do ponto de vista teórico, que é a ideia do laissez-faire, a ideia de deixar o mercado sozinho, espontaneamente, resolver as equações intrincadas, cada vez mais complexas, do desenvolvimento. Quando o Brasil abriu mão deste projeto e caiu nessa esparrela estúpida, nós produzimos um fenômeno que já foi bem brilhantemente descrito aqui, que é a desindustrialização do país. E financiamos essa imprudência, ou iludimos, nos alimentamos a ilusão de financiar essa imprudência vendendo matéria-prima barata que a natureza nos dá, que estavam com um preço super caro artificialmente, fora do padrão histórico. Vou dar os números para vocês, sem querer ser muito chato, mas a gente precisa dominar essas equações que são o interesse estratégico fundamental da nossa nação. Quando o Brasil, por exemplo, eu era deputado federal, e eu fiz um discurso dizendo que por menos daquilo, Nilson, o Mossadegh caiu no Irã, a lei de partilha do petróleo, eu estava votando ali, ajudei a desenhar, e ela é até muito moderada, a nossa lei, mas é uma lei que prestou atenção na questão do interesse nacional. Pois bem, quando nós fizemos as contas ali, o petróleo, o Brasil vendia um barril de petróleo no estrangeiro a $110. Só para vocês terem uma ideia, o pré-sal, no atual nível de escala, isso vai melhorar evidentemente, mas no nível de escala presente hoje, contabilizando vamos dizer, os imobilizados e a taxa de investimento necessária, porque é muito caro, custa $41 tirar um barril de petróleo lá do pré-sal. Nós vendíamos a 110, então tinha uma sobra, e nós começamos a discutir onde é que íamos botar essa montanha de dinheiro. Pois bem, hoje o Brasil está vendendo o barril de petróleo a $30. Então, se nós tivéssemos segregado só o pré-sal na escala atual, micou. Nós estamos gastando 41 para vender por 30. Então, é um problema grave, mas eu estou trabalhando na CSN para pagar o gin das crianças. Eu era presidente da Transnordestina, estou dizendo todo não, mas eu me demiti agora para não permitir que o Michel Temer e sua gangue persigam o Nordeste a pretexto de me alcançar, prejudiquem a obra. Então, eu pedi demissão. Mas eu trabalhava na CSN até sexta-feira passada. Nós, há 1 ano e meio, há 2 anos atrás, nós vendíamos uma tonelada de minério de ferro por $190. Uma tonelada de minério de ferro, que no Brasil dá assim, praticamente na superfície. Você pega a terra, dá uma peneiradazinha, bota no navio, acaba paga $190 por uma tonelada de minério de ferro. Chegamos a vender por $38 a tonelada, deu uma melhoradinha, está em 52. Então, mesmo as comidas, que o preço cai menos, soja, milho, etc., caiu 17% o valor. Então, repare bem, quando a gente segregava
para falar desse aspecto internacional da crise, que é uma equação que mais ainda põe em relevo a questão nacional, já brilhantemente colocada aqui em relevo pelo professor Nilson. Quando a gente segrega o Brasil industrial que vende para o estrangeiro daquilo que a gente compra do estrangeiro industrial, por exemplo, a máquina fotográfica, o celular, os óculos, o microfone, as lâmpadas, as fibras das roupas, nós estamos hoje no Brasil produzindo um rombo anual de 120 bilhões de dólares. Ou seja, tudo que o Brasil industrializa e vende para o estrangeiro e tudo que o Brasil, não produzindo aqui, compra do estrangeiro aqui para dentro. O buraco, nessa conta segregada, dá 190 bilhões de dólares. Com minério de ferro lá em cima, com a soja lá em cima, com o milho lá em cima, com o petróleo lá em cima, a gente juntava mais ou menos 90 bilhões de dólares e tínhamos que ir atrás de 30 para fechar a conta. Com esse buraco, nós despencamos e o buraco ficou maior ainda. E eu não estou falando aqui senão do que eu vi. Mas, por exemplo, a química fina dos remédios que a gente dá para os nossos filhos, ou que a gente que vai ficando mais velho tem que tomar, o Brasil importa 80%, 78,3% de todos os princípios ativos da química fina dos nossos remédios, nós importamos do estrangeiro. No complexo industrial da saúde, coisas com patente vencida, que você simplesmente pode copiar e produzir em Irauçuba, produzir, sei lá, no Piripiri, produzir em qualquer lugar do Brasil, em Tabatinga, no extremo oeste da Amazônia, você hoje está importando 17 bilhões de dólares só a União Federal. Só a União Federal. Prótese, bengala, cama de hospital, cadeira de roda, bobajada que tecnologicamente não tem grandes sofisticações, cuja patente está vencida, que você pode só desmontar e copiar. O Brasil, se tivesse uma política industrial e de comércio exterior que foi destruída por prostração ideológica, poderia estar economizando. Então nós temos esse primeiro grande componente. Ele vai se juntar a uma coisa que também o professor Nilson já colocou e eu vou só repetir. Ele vai se juntar a todas as outras contas do Brasil com o estrangeiro que não estão nos jornais, não está na Globo, porque não interessa que o povo conheça, que são os outros desequilíbrios das contas do Brasil com o estrangeiro. Por exemplo, quando o investidor externo vem aplicar no Brasil, ele não vem fazer caridade. Ele vem fazer aquilo que os contadores chamam de passivo externo líquido. Ele vem para ser remunerado. Então ele investe 1 bilhão, ele espera que dentro de 10 anos esse bilhão se pague e daí para frente tudo que vier ele vai mandar para o estrangeiro em remessa de lucro. Lá se vai remessa de lucro. Como nós abrimos mão de uma política nacional de ciência e tecnologia, fizemos com Fernando Henrique a mais entreguista lei de propriedade intelectual do planeta, parênteses, a China é o maior destino mundial de investimento direto estrangeiro e não respeita, não assina, não contrata nenhuma convenção, tratado ou lei de propriedade intelectual. A China não respeita, não aceita e ninguém deixa de investir na China porque ela resolveu ter um processo autônomo de desenvolvimento de sua própria inteligência tecnológica para cumprir o seu projeto estratégico de nação que está acontecendo presentemente. A Coreia do Sul, não consta que o Henry Ford seja coreano, há 35 anos atrás o Brasil era capaz de produzir 600 mil veículos por ano, a Coreia do Sul mandou uma missão aqui porque não era capaz de produzir nenhum. Veio para cá aprender como é que um país periférico de desenvolvimento industrial retardatário estava desenvolvendo a indústria automobilística. Voltaram meio chocados porque encontraram aqui só marcas estrangeiras e não era bem o que eles queriam. Mas hoje a Coreia do Sul tem 4 marcas globais de automóveis, 35 anos depois, e evidentemente o Henry Ford era americano, não era sul-coreano, que eu fiz para insultar aí os prostrados ideologicamente. Então repare, eu falei de remessa, falei agora de royalties. Como nós não temos ciência e tecnologia, importamos. Nós destruímos a marinha mercante do Brasil. Então, todo o minério de ferro que nós vendemos na CSN paga afretamento de navios estrangeiros. Toda a exportação de petróleo da Petrobras paga afretamento de navios estrangeiros. Toda, praticamente, aí tem um pouquinho de exceção, mas muito residual, da Vale do Rio Doce, que é uma das maiores mineradoras do mundo, tudo afretamento estrangeiro. Só aí lá vai 11 bilhões de dólares
de frete que nós pagamos em dólar, porque abrimos mão, um país que tem 8.400 quilômetros de costa, que tem um modelo de logística, obviamente, dado que 80% da população está a 200 quilômetros do litoral, que deveria privilegiar a cabotagem, nós não temos afretamento nacional praticamente. Aí você vai juntando remessa de lucro, royalty, frete, seguros. O Brasil abriu mão de ter uma estrutura nacional de resseguros. Todos os seguros e resseguros do Brasil foram entregues ao estrangeiro e isso nós estamos pagando em dólar. A conta, no fim, produz um desequilíbrio estrutural nas contas externas do Brasil, que se atenua ciclicamente quando a gente entra em depressão econômica, como hoje, porque despenca as importações, despenca a rentabilidade das empresas, despenca, então você atenua. Mas basta a economia botar a cara fora do buraco, apresenta-se estrutural um desequilíbrio das contas do Brasil com o estrangeiro. Eu não estou falando em patriotada, e eu sou patriota, eu não tenho vergonha de amar o Brasil, de me arrepiar cantando o hino nacional, de achar que esta pode ser uma civilização modelar para o terceiro milênio, mas eu estou falando para insultar a inteligência, mesmo dos mais conservadores no Brasil, porque nós precisamos decompor este consenso estúpido que está nos levando para o brejo. Então, mesmo assim, você esquecendo a patriotada, o problema nosso é que nós não geramos dólar. A gente pagar a coisa em dólar é um problema. E quando a gente produz um desequilíbrio monstruoso em dólar, acontece com o preço do dólar em real aquilo que acontece com o mercado de banana do São Sebastião. Ou lá no mercado de Sobral, Rio dos Conterrâneos chegando ali, um pouquinho atrasados, sejam bem-vindos aí. São meus amigos lá de Sobral, meus irmãos, sou de Sobral, né? Estou emprestado nessa luta aí. Então, professor, você me perdoe aí as heresias, eu não sou economista, e eu quero ver se eu trago mais gente possível para entender esse negócio, que afinal de contas não é complicado. Se tiver pouca banana e muita gente, num sábado como hoje, querendo e podendo comprar banana, o que acontece com o preço da banana no São Sebastião? Sobe. Simples assim. Se tiver uma grande busca por dólar e tiver pouco dólar, rareando o dólar, faltando dólar, o que acontece com o preço do dólar em real? É igual a banana, sobe. E aí nós começamos a introjetar, eita, que agora eu falei igual economista, aí nós começamos a trazer de fora para dentro, com consequência popular na veia, as consequências dessa crise internacional. Então você tem um desequilíbrio estrutural, você tem uma precisão muito grande de dólar e pouco dólar, vamos dizer, ofertado. O que acontece? Imediatamente o preço do dólar em real sobe. Você desvaloriza o real e você vai precisar de mais real para comprar a mesma coisa lá fora com o mesmo dólar. Vamos explicar aqui. Quando o real está muito forte, é mais barato você sair daqui para Miami do que ir para o Rio de Janeiro. Quando o real está muito forte, é mais barato você comprar uma coisa lá de fora do que a coisa produzida aqui dentro. O inverso também é verdade. Se o real enfraquecer, por exemplo, quando começou essa crise em 2015, nós estávamos com o real cotado a R$2, o dólar cotado a R$ 2,70. Então é o seguinte, eu não compro dólar, o povo não compra dólar, mas a gente precisa ajudar o povo a entender, e isso é dramaticamente popular, que o povo não compra dólar, mas come pão. Pode até comer uma pizzazinha no domingo aqui para acolá. E aí pão e pizza é trigo. E o Brasil não tem suficiência de trigo, nós importamos do estrangeiro. E nós pagamos tudo que nós compramos do estrangeiro em dólar. Só para vocês saberem, a única moeda de troca internacional é o dólar. O Brasil tem o real, o Uruguai tem o peso, e a gente, para comprar uma picanha deles, tem que pagar em dólar. Então, a única moeda que roda o mundo é o dólar. Então, repare bem, se eu não compro dólar, mas eu compro pão e como trigo, e pizza, e pão e trigo, e pão e pizza é trigo, eu preciso, ao invés de R$ 2,70 por $1 de trigo, eu preciso agora de R$ 4,00 por o mesmo dólar de trigo, o preço do pão e o preço da pizza sobe. Generalize isso para tudo que eu já mostrei para vocês. Eu não compro dólar. O povo não compra dólar, mas o povo compra remédio. 80% da química fina, dos pozinhos, dos líquidos, são importados, pago em dólar. Antes eu precisava de R$ 2,70 para comprar 1 quilo de Cibazol. É o novo, hein? Ainda existe Cibazol? Existe mais não, né?
Eu preciso de R$ 2,70 para comprar 1 quilo de Cibazol, agora eu preciso de R$ 4,00 para comprar o mesmo quilo de Cibazol, o preço do Cibazol subiu. O Cibazol era um comprimido que tinha aqui, que a gente curava tudo enquanto, eu sei. Curava até gogo de galinha. Né? E aí o que acontece? Se sobe o pão, se sobe, por exemplo, o povo não compra dólar, mas o povo paga passagem de ônibus. A passagem de ônibus é direta função do diesel. O Brasil virou um país exportador de petróleo bruto e importador de diesel de gasolina. Então, se eu precisava de R$ 2,70 para comprar vamos dizer, um dólar de diesel, eu agora preciso de R$ 4,00 para comprar o mesmo dólar de diesel, o preço da passagem de ônibus sobe. Então, o que aconteceu? O que está acontecendo? Aparece um negócio que a literatura internacional não conhece, essas conversas mole de Chicago, que eu andei por lá, Harvard, etc., eles não conhecem. A coisa melhor do mundo que eu tenho, que eu sinto, é discutir com um americano lá na universidade. Porque eles nunca ouviram falar numa desvalorização do dólar de 40% em 4 semanas. Então não tem livro escrito sobre isso, não tem teoria sobre isso. Aí quando eu falo, ele diz como é? Pois é, em 4 semanas nós tiramos de R$ 2,70 para R$ 4,00 por dólar, porque já estava mexido. E isso produziu uma miragem de inflação. Desculpa aí, professor, mas eu estou forçando a discussão. Inflação, eu conheço o bicho. Eu fui ministro da Fazenda do Itamar, ajudei a fazer o real e rompi quando o Fernando Henrique quis transformar o real num fim em si mesmo, quando era uma coisa séria, mas muito precária, que exigia adaptações. Aí começou a manipulação, rompi. Estava o Nilson falando aqui e eu dizendo para o André, foi aí que eu rompi. Foi nessa que eu saí. Ele, tudo correto que ele falou. O Fernando Henrique, escorado no Fundo Monetário, resolveu fazer graça, né, com o real e meteu a reeleição. E eu rompi e fui falar sozinho. Aliás, tem sido um pouco a minha vida. Fui embora para os Estados Unidos, né, falar sozinho, ninguém queria prestar atenção, até que está melhorando. Agora tem mais gente prestando atenção nas coisas que eu ando falando. Então, repare bem, para mim, isto não é inflação, é uma mudança grave do patamar de renda relativa e de consumo possível. Uma vez e por todas. Então você podia ir para Miami com o dólar 2,70, não pode mais com o dólar 4. Então, não é que vai virar 8, 12. O Nilson estava lembrando, quando o Lula tomou posse, o real estava 3,40, só que se você botar a inflação do período, daquele ano de 2013, eu estava lá, para hoje, sabe quanto é que valia hoje o dólar? R$9. Então nós estamos muito longe do fundo do poço, onde nós já tivemos frequentando, que o pior momento da história brasileira foi com o senhor Fernando Henrique Cardoso, nos números. O pior momento, sem rival. Né? Até o Collor, comparado com o Fernando Henrique, sob o ponto de vista de números, foi muito menos lesivo ao país do que o Fernando Henrique. Eu antes de terminar, dou os números para vocês todos aqui. Mas, enfim, quando você cria esta ilusão de inflação, você introduz de fora para dentro o problema econômico doméstico no Brasil. De novo, nós estamos falando na casca. Eu terminarei falando na questão da estrutura. Na questão da casca, então, o que é que acontece? Desde o grande colapso, esse filme velho, sabe? Um presidente ir para a reeleição, mentindo, propondo para a população coisas que sabe que não vai fazer. Isso é filme velho também, como a Dilma fez agora. O Fernando Henrique fez em 98. Eu também estava lá, fui candidato contra o Fernando Henrique, propondo uma alternativa, porque achava que o Lula não tinha, enfim, proposta para o país, só sabia negar as coisas, fazer a denúncia moral, não sei o que e tal. Nisso, bastante importante, mas não tinha uma compreensão estratégica da questão do Brasil. Pois bem, o Fernando Henrique mentiu um monte de coisa, e aí aconteceu dele se reeleger. No mês de janeiro, dele reeleito em 99, houve esse mesmo filme, desvalorizou o câmbio, a inflação foi para 12%, eles atiraram com a maior taxa de juros do mundo, que nem a Dilma fez, e aí, só para vocês saberem que o filme é velho, o Lula, que tinha acabado de perder a eleição, mas eu, né, nós dois, o Lula fez um pedido de impeachment do Fernando Henrique e foi entregado na mão do Michel Temer, que era presidente da Câmara. Ô país sofrido, né? E eu, de novo, diz aí, isso é golpe. Né? Isso é golpe. Esse negócio de pedir impeachment de governo ruim, de governo mentiroso, não é a solução. A solução é forçar o governo a mudar de mão ou esperar a data. Porque democracia não é regime de concessão, é regime de conquista, de força.
E o povo tem força de forma organizada ou não tem. Se tem, ganha. Se não tem, toma na cabeça, que é, infelizmente, o retrocesso que nós estamos começando a experimentar grave no Brasil. Pois bem, este cenário, o Fernando Henrique, então, colapsado na confiança, na credibilidade, introduziu às pressas, em cima da perna, isso nós precisamos desesperadamente, 13 anos depois das forças ditas progressistas ocuparem o poder, isso aqui me comove, e eu acho que a mais grave tarefa hoje é a gente projetar o futuro livre dessas contradições. O que é que faz o Fernando Henrique? Inventa, orientado pelo Armínio Fraga, de botar a economia brasileira no piloto automático. Então esse negócio de política, esse negócio de democracia, de vez em quando o povo vem, produz uns milagres, o povo vem, se mete aí nas coisas, aí dá um Getúlio, aí o salário, que no mesmo céu, no mesmo chão, no mesmo povo, o salário era X, e depois paga 10X, e o país só melhora. Então essa elite brasileira, escravocrata, tem horror à princesa Isabel e aos seus sucessores. Né? Tudo que cheirar a princesa Isabel, que aboliu a escravidão, eles têm horror no Brasil. Então o Armínio Fraga inventa de botar a economia brasileira no piloto automático. O que é o piloto automático? Como se fosse possível você, em qualquer lugar do mundo, imunizar a gestão da economia da ingerência da política. Não estou falando de politicagem, de molecagem, de ladroeira, de safadeza, estou falando de responsabilidade, de apertar os botões, de mexer com a ponta dos cordões, de dirigir, em nome do conjunto da sociedade, os interesses estratégicos de uma comunidade nacional complexa, sofisticada, desigual, doente e violenta, como a nossa comunidade nacional brasileira. Qual é o piloto automático? Meta de inflação. O que é isso? É um negócio que tinha na literatura, e somente na literatura, em inglês, chamado inflation target. Se fosse traduzir literal, era alvo de inflação. Então aqui virou meta de inflação na conversa do Armínio Fraga. Então qual é a ideia? Vamos entender. Isso é o que está guiando a nossa vida. Meta de inflação é o seguinte, eu digo hoje, dia 20 de maio de 2016, quanto é, hein? 21 já. Dia 21 de maio de 2016, eu digo hoje, quanto é que vai ser a inflação dia 21 de maio de 2017 e quanto é que vai ser a inflação dia 21 de maio de 2018 e quanto é que vai ser a inflação dia 21 de maio de 2019, tabelo isso e, na prática, eu digo, ó, a macroeconomia tem várias variáveis. Taxa de crescimento é uma importantíssima. Nível de emprego é outra importantíssima. Proporção dos salários na renda nacional é outra variável macroeconômica importantíssima. Taxa de juros é uma variável importante. Taxa de câmbio, sanidade fiscal, desequilíbrio, equilíbrio, superávit, déficit, são todas variáveis. E são tudo, vão acontecer conforme a vida. O que é que os canalhas fizeram? E não há outra palavra. Eles tabelaram a variável da especulação financeira. Então eu digo o seguinte, a inflação em 17 vai ser 6, com tolerância, vai ser 4, com tolerância de 2 ela pode ir a 6. E isto é que está anunciado. Portanto, o que eu estou dizendo é que todas as outras variáveis, portanto, nível de crescimento econômico, nível de sanidade fiscal, portanto, taxa de investimento em saúde, educação, infraestrutura, portanto, proporção dos salários na renda nacional, portanto, níveis de produtividade, tudo isso agora é efeito colateral. Tudo isso agora é o que der, deu. O que eu digo que vai dar e vou perseguir, dito antes, é a meta de inflação. Sabe quantos lugares do mundo praticam esta forma de perseguição da inflação no planeta? Nenhuma. Nenhum país do mundo. A Nova Zelândia, depois de nós, com adaptações importantes, está experimentando, querendo experimentar essa maluquice. Ninguém no planeta, só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, no Banco Central Europeu, no Banco Central Japonês, na China, o mandato é a menor inflação a pleno emprego. Que é que nem o ministro da Educação. O ministro da Educação tem que dar a melhor educação com orçamento restrito. O da saúde tem que me dar a melhor saúde com orçamento limitado. O Banco Central está obrigado a buscar o ponto de equilíbrio entre a menor inflação, que é o ideal, a pleno emprego, que é o sintoma de melhor momento de saúde de uma dada economia. Esse é o primeiro remédio. A gente tem que pôr isso em discussão. Segundo remédio, câmbio flutuante.
Eu já tentei explicar para vocês, e como vocês são muito qualificados, entenderam muito bem, apesar da precariedade, como é que funciona a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não é conversa de branco, é conversa de quem come pão, paga remédio e paga passagem de ônibus, portanto, de todos nós. O que é que ele diz com a taxa de câmbio? Ele diz assim, qual é a taxa de câmbio? Bom, a taxa de câmbio vai ser flutuante. O que quer dizer flutuante? Quer dizer o seguinte, se sobrar dólar, o real valoriza. Se faltar dólar, o real se desvaloriza. É simples assim. Só que isso não é neutro, como eu tentei demonstrar. E aí está acontecendo o que no Brasil? Chega perto das eleições, todos os políticos, e isso aqui me incomoda no PT, me incomoda profundamente, o Fernando Henrique inventou essa canalice, o Lula imitou e a Dilma imitou. Chega perto das eleições, nos processos eleitorais, manipula o câmbio para criar essa falsa sensação de conforto, e passa a eleição, solta o câmbio, estoura no lombo do povo, e o sistema democrático está caindo na percepção de absolutamente não respeitável pelo conjunto da população. Como é que faz a China? A China administra a sanidade das suas contas externas, estrategicamente, eu vou terminar falando sobre isso, mas conjunturalmente a China faz uma pressão imensa sobre a sua taxa de câmbio, pelo inverso do que nós fazemos aqui. Por quê? Porque quando você tem uma taxa de câmbio em que a sua moeda está valorizada, o que acontece? O seu produto fica mais fácil de vender lá fora e o produto lá de fora fica mais difícil de vender aqui dentro. Ou seja, eu estou, pela taxa de câmbio, protegendo os empregos, os salários, os impostos que financiam a saúde, a educação, etc. Isto é o que é correto, é o que é moderno. Evidentemente que sem manipulação, tem que achar o ponto de equilíbrio, mas nunca fazer o inverso, estimular o consumo, o consumismo, em detrimento do investimento e da austeridade e da proteção do seu tecido produtivo, dos seus empregos, dos seus salários e dos impostos que pagam sua saúde, sua educação, sua polícia, etc, etc. Terceira variável do tal piloto automático, superávit primário. Então eu também estou dizendo que a minha meta de crescimento é secundária. O conforto que os salários têm para crescer, o sindicalista lutar por uma melhoria de salário, transferir os ganhos de produtividade, que é a modernização da economia, que faz cada vez mais coisa com menos gente, para o valor dos salários, transferir isso para o conforto dos serviços públicos, via arrecadação de impostos, qualificando a saúde, a segurança, a educação, a infraestrutura, tudo isso é efeito secundário. O que eu estou dizendo agora é que o meu compromisso não é com o povo, não é com o crescimento, não é com o salário, não é com o emprego. Eu estou dizendo que o meu compromisso é gerar o excedente que for necessário nas contas do governo, portanto, aumentar imposto, reduzir despesa com saúde, com educação, etc., etc., para jogar tudo no saco sem fundo da dívida. Isto é o que está dito quando eu falo de superávit primário. Quer dizer o quê? Que nós estamos defendendo desequilíbrio nas contas públicas? Nananina, não. Conta pública tem que ser sadia, porque a força que o Estado tem de intervir no domínio econômico, na condição de vida da população, é uma variável direta da quantidade de dinheiro que o Estado tem para investir corretamente em afinidade. Portanto, a melhor conta é a que o Estado seja muito sadio financeiramente. Mas aí nós vamos ter que olhar essa conta pelos dois lados, pela receita e pela despesa. Então, isto posto, aqui está a impertinência que guia a economia brasileira e que explica aquele número que o professor Nilson já deu. O Brasil não cresce. Mas não cresce não é porque tem uma estranheza. Não cresce porque tem uma trempe armada que não está interessada nem comprometida, muito menos com o crescimento. Há uma trempe interessada pura e simplesmente em manipular o Estado e drenar todas as energias que ele tem para o rentismo. São 10 mil famílias, tendo os bancos, 14 bancos por intermediário, que levam, agora vamos fazer conta para a gente sair daqui bem informadinho. Vamos consertar as contas do Brasil, nós estudinho agora. Quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. Eu, Ciro Gomes, era ministro da Fazenda. Números oficiais. Quando o Fernando Henrique tomou posse, a carga tributária brasileira era de 27% do PIB. Ou seja, de cada 100 riqueza que todo mundo trabalha e produz, o governo ficava com R$27 para pagar tudo enquanto. A dívida pública brasileira de Pedro Álvares Cabral a Itamar Franco, basicamente para construir o Brás, né,
petróleo Brás, eletricidade Brás, estrada Brás, telefone Brás, enfim, Vale do Rio Doce Brás, mineração Brás. Para construir esse Brasil moderno, nós produzimos uma dívida já com muitas ineficiências. Naquela data, quando eu entreguei o Ministério da Fazenda para o Pedro Malan, ministro Fernando Henrique, a dívida tinha se consolidado em 500 anos de história em 38% do PIB. Ou seja, um ano de riqueza do Brasil, com 38 de cada 100, a gente pagava a dívida todinha. Certo? Pagava a dívida inteira com 38 de cada 100 riqueza de um ano do PIB. Pois bem, terminou o governo Fernando Henrique nesta brincadeira, a dívida pública, que levou 500 anos para virar 38, foi entregue por Lula a 78% do PIB. Ouviram o número? Levou 500 anos para financiar Brasil Brás, etc., etc., o Brasil moderno, a dívida virou 38. Em 8 anos desta canalice vendida como ciência boa, que até hoje a elite brasileira advoga e defende, a dívida saltou para 78% do PIB. Mas foi porque ele diminuiu os impostos? Não. Justo por este galope, preste bem atenção como o Brasil é calhor da elite brasileira. A carga tributária, que era 27 de cada 100 de impostos, virou 38% do PIB. Fernando Henrique subiu 1% do PIB por cada ano de governo, com o aplauso da elite que bota o pato para rodar a rua destes canalhocratas da Fiesp de São Paulo. Né? Subiu em 8 anos de 27% para 38% do PIB, números oficiais. Mas o que? Ele fez um outro Brasil Brás? Não. Ele vendeu, na mesma data, 100 bilhões de dólares de patrimônio nacional. Então, repare bem, no fluxo, ou seja, quanto eu ganho e quanto eu gasto, ele aumentou o ganho do governo de 27 para 38, ele aumentou, por causa do déficit, a dívida de 38 para 78% do PIB, e, para completar e pisar em cima, vendeu 100 bilhões de dólares, que equivale hoje a 350 bilhões de reais de patrimônio nacional. Não há governo mais ruinoso, mas não importa criticar o governo, importa atacar com peso a ideia que ainda hoje está aí, voltando ao poder. Isto é o que importa. Porque, repare bem, eu dizia que a Globo manipulava, e manipula para valer, mas eu vi com a minha vivência que não é tão simples assim. Que os canalhas se reúnem numa sala e dizem assim, vamos enganar o povo. Se fosse assim, eu penso que era mais fácil. A Globo quebrou nessa brincadeira. Portanto, o problema não é de manipulação, é de intoxicação ideológica. A elite brasileira está intoxicada ideologicamente e trabalha contra si própria em certas circunstâncias, embora no fim acabe ganhando sempre. Vou explicar para vocês. Quando o câmbio estava manipulado pelo Fernando Henrique na eleição, a Globo foi no estrangeiro e tomou uma montanha de dólar emprestado para financiar essa NET, sabe a NET? TV a cabo. Isso é o que no jargão de economês, no estrangeiro, chama-se de não tradable. Porque se eu tomar dinheiro em dólar emprestado para botar na minha mina da CSN e eu vendo meu minério em dólar, eu estou mais ou menos casado. Eu me endividei em dólar, mas eu estou vendendo e estou ganhando dólar. A Globo tomou dinheiro em dólar emprestado numa taxa artificial para botar num negócio que ganha em real. É não tradable, é não exportável, sinal de TV a cabo. E aí, quando virou o câmbio, a Globo quebrou. Simplesmente quebrou, porque acreditou na mentira que estava espalhando para a população. Então é muito mais grave o nosso problema, e é um problema de formação de opinião, por isso que essa militância, nós estamos agredindo vocês nesse meio-dia de sábado, porque nós precisamos de mão de obra para ajudar o povo a entender essas obviedades. Pois bem, o que acontece na sequência? Com esses 3 remédios, a dona Dilma, que se elegeu falando o que não era verdade, vem para o governo, nomeia o Levi, e aí, de novo, a intoxicação ideológica. Porque o Levi tinha... A experiência anterior do Levi, eu estou perdendo meus amigos, pessoalmente eu sou até amigo dele, era, né? Mas não dá. A experiência anterior do Levi foi quebrar o estado do Rio de Janeiro. Qualquer nação do mundo vai dando progresso para os quadros mais treinados, mais qualificados, que fizeram proeza, né? Um garoto ali começou, fez uma proeza, vamos trazer ele para cá, ele fez outra proeza, vamos trazer ele mais para cá, e assim que as nações sobem, isso é que é a verdadeira meritocracia. Aí o Levi tinha experiência anterior, quebrou o estado do Rio de Janeiro.
O Ceará não dá muito valor, não, mas nós somos o único estado onde a crise está na taxa de investimento. O Rio de Janeiro não está dando conta de pagar o salário dos funcionários. Então está picando o 13º em 4 vezes, está lá uma crise monstruosa, tudo de cair nos pedaços, de mantelado. O Rio Grande do Sul está do mesmo jeito, Minas Gerais está do mesmo jeito. E o Levi, experiência anterior para ser chamado para o ministério, tinha acabado de quebrar o Rio de Janeiro. Então o Levi foi o secretário da Fazenda que quebrou o Rio de Janeiro. E aí vem para o governo da Dilma. Por quê? Se experiência anterior era quebrar o Rio de Janeiro? Porque era funcionário do Bradesco. Então a ideia do petista com complexo de inferioridade é ser aceito pelos salões. Como se isso fosse possível. Então, petista acanhado, petista, né, novo rico, tudo que ele sonha na vida é ser aceito pelos salões. Então Lula, as cagadas que o Lula andou fazendo, tudo para ser aceito pelos salões. O Lula não é corrupto. Eu conheço o Lula e se ninguém quiser aceitar o meu testemunho, aceite que o presidente da República do Brasil, se for corrupto, o sintoma não é um apartamento cafona, numa praia cafona de Guarujá. Não é mesmo. Esse apartamento o Lula compraria com um trocado das palestras que ele faz. O que é aquilo? É frouxidão moral, é querer se exibir, é querer ser aceito pelos salões. Mas a dona Dilma, minha amiga, bota o Levi no coisa para dizer o seguinte: alô, mercado, eu sou de vocês e não abro. Quem é que acredita nisso? Quem é que acredita nisso? Ninguém acredita, as pessoas não são idiotas no mercado. Pelo contrário, o mercado é estúpido para outras coisas, mas para esse tipo de coisa não é. E aí o Levi vem e bota o turbo nos 3 remédios que o Armínio Fraga, lá do Fernando Henrique, tinha produzido. E aí o seguinte, se aparece uma inflação ou uma miragem de inflação, o que é que eu faço com a taxa de juros? Explodo lá para cima. E aqui vale um ponto, quanto eu já abusei aqui. Bom, eu vou terminar. Esse é o ponto-chave da virada para um novo projeto estratégico de país. É desarmar essa bomba, mas a bomba é assim. Se o câmbio mexe, os preços relativos mudam. Isto eu não chamo de inflação, porque não é. E eu vou tentar explicar para vocês. O que é que a taxa de juros tem para conter a inflação? Também não é mistério. O que é que eu posso comprar no mercado de São Sebastião? Eu vou para o mercado de São Sebastião e lá tem uma quantidade X de coisa para eu comprar. Eu posso comprar o que eu tiver de dinheiro no meu bolso, a minha renda, mais o crédito que eu tiver na praça. Né? Então soma o meu dinheiro com o crédito que eu tenho na praça, isso me diz quanta compra eu posso fazer. Os economistas chamam isso de demanda e demanda agregada. Então, a capacidade da sociedade de comprar é a renda que ela tem, mais o crédito que ela tem na praça. Se eu encarecer o preço do crédito, que é o juro, teoricamente, porque no Brasil não é bem verdade, a população brasileira, por décadas de inflação, a população brasileira já não faz mais a conta de que paga de juro 2 geladeiras por uma que leva para casa. A população brasileira faz a conta se cabe no fluxo mensal dela de renda a prestação. E ela quer ter a geladeira com toda razão e justiça. Então ela não calcula que vai pagar 2 geladeiras e levando só uma, desde que o cara dê 36 vezes e a prestaçãozinha caiba no orçamento mensal dela. Portanto, não é verdade os manuais de economia à luz do psicossocial brasileiro. Mas isso é outro debate. Por agora, vamos ficar com clareza. Hoje, a capacidade de produção do Brasil está quase 40% ociosa. Ou seja, eu tenho capacidade de produzir 100 carros, eu estou produzindo 60. Eu tenho capacidade de produzir 100 geladeiras, eu estou produzindo 70. Eu tenho capacidade de produzir 1.000 celulares, estou produzindo 800. Por quê? Porque tem um desemprego grande, porque o salário está caindo, porque o medo do futuro está dizendo às pessoas para não ir comprar, para não se endividar e tal. Então, a soma da demanda que eu tenho, ou seja, a renda que eu posso, mais o crédito que eu tenho na praça, estão folgados, não está faltando produto a justificar que eu encareço o crédito para a negada não comprar. E aí a negada mete a taxa de juros em cima para enfrentar uma inflação que não é de demanda, mas é de custo. Por quê? Porque o diesel que vem para as fábricas é mais caro, porque a química fina que vem para as fábricas de remédio é mais caro. Então eu tenho inflação de custos sobre os quais a taxa de juros tem o menor efeito. E eles não são burros. Se eles fossem burros, era mais fácil. Eles inventam isso para aumentar o cupom dos bancos. E aí, professor, vou discordar no único ponto.
o Meirelles sabe o que está fazendo. O Ian Godfrijan, que veio do Itaú, lembra que a Dilma botou um cara do Bradesco? Agora o Michel Temer botou um cara do Itaú, para o Banco Central. Eles sabem que o próximo ciclo de crise é uma crise bancária. Porque o que está acontecendo? Com esta maluquice, ninguém está pagando ninguém. E ninguém está cobrando ninguém. Então essa é a iminência de uma crise no setor bancário. O que eles vão fazer? Ora, se quando essa merda toda aconteceu, com licença da expressão, eles levaram a taxa de juros para 14,25, já mentindo, porque não tinha inflação de demanda, não era muita gente querendo e podendo comprar, o problema dos preços subir, é o câmbio que mudou. E os preços administrados pelo governo. O governo larga as bata, aumenta em 70% a conta de energia. Qual é o efeito da taxa de juros amanhã sobre isso? Não consta que taxa de juros revoga a portaria da Eletrobras. Então, e eles não são burros. Então, repare, mas vamos lá. Botaram em 14,25 porque a inflação, aspas, apresentou-se em 11,5. Então, a taxa de juros real, que é a que interessa, é a diferença entre a taxa nominal e a inflação. Então, eles botaram em 14,25 porque estavam vendo uma inflação de 11,5. A taxa real era 3. O que está acontecendo hoje? Seja porque o câmbio se desvalorizou, seja porque nós temos uma depressão econômica que ninguém está podendo comprar, seja porque o desemprego aumentou, seja por um conjunto de fatores, a inflação projetada de hoje a 12 meses está perto de 6%. Então, se era correto para argumentar, e não era, que 14,25 era a taxa de juros correta para enfrentar uma inflação de 11,5, como é que se explica que eu mantenho a taxa de juros de 14,25 por inflação de 6? O país perdeu uma presidente eleita, houve uma ruptura na democracia do país, a meu juízo, não perdoa os erros do governo, estou aqui deixando bastante claro, mas o meu amor à democracia, e mais do que isso, gente querida, eu um dia quis ser presidente do Brasil. E eu sabia que como sei hoje, que qualquer um do povo que um dia tenha o privilégio de servir a este país, fazendo aquilo que tem que ser feito, em nome das maiorias, assumindo um compromisso nacional de desenvolver este país, de superar as desigualdades, contra esta pessoa, homem ou mulher, sempre se levantará essa tradição golpista. Portanto, nós não estamos só protegendo a democracia em abstrato, estamos protegendo o nosso sonho, senão não dá para viver, de que um dia a gente pode botar a mão nesse negócio e mudar. Comigo ou com qualquer outra pessoa, não sei se serei eu mais candidato, porque é inumana a tarefa de quem se propuser a fazer isso no país. Este cenário, né, de coisa, então eles vão reduzir a taxa de juros. Não vão fazer espetacularmente como era necessário e prudente e correto na sua primeira grande proposta, mas eles vão, na próxima reunião do Copom, reduzir meio ponto e anunciar um viés de baixa. Porque eles não são burros. Eles sabem que agora eles têm uma chance de ir no essencial, e com isso eu vou concluir. Quando você tem esses quadros todos, você tem um problema fiscal. O problema fiscal qual é? E a esquerda precisa dominar esse assunto para ter um olhar progressista sobre isso. O fiscal é quanto eu arrecado e de que forma eu arrecado. É a receita. E quanto eu gasto e de que forma eu gasto é a despesa. E aqui está uma coisa que a gente precisa popularizar, a militância do mundo progressista, especialmente aqueles que não estão obrigados a defender o indefensável, sendo do PT, nós do PDT, nós do PPL, nós do PSOL, enfim, o PSB, infelizmente, na meu juízo, perdeu-se no caminho, mas tenho esperança de que acorde o quanto antes. Mas, enfim, nós temos obrigação de restaurar o pensar progressista no Brasil sem compromisso com os equívocos, concessões e contradições inexplicáveis da quadra de governo Lula-Dilma, e isto é a tarefa. E este assunto aqui vai cair no nosso colo, mais cedo ou mais tarde, nem que seja para orientar nossa militância em relação ao governo Temer. Então, repare bem, 38% do PIB é a receita bruta do país. Dá para aumentar? Em tese, comparando com países semelhantes a nós? Não. Não dá para aumentar a carga tributária bruta. Mas como é que essa carga tributária está distribuída? Dá para mudar? Comovidamente, esta é a primeira grande tarefa. Comovidamente é a primeira grande tarefa. Por quê? Outrora eu fui professor de direito tributário. No Brasil, nosso sistema tributário é regressivo, ou seja, ele cobra menos de quem pode pagar mais e cobra muito mais de quem pode pagar menos. Isto é fato. Então é possível você
reorientar essa carga tributária de maneira a torná-la mais progressiva, ou seja, cobrar mais de quem pode pagar mais e menos de quem pode cobrar menos, pagar menos. E tem que colocar isso aqui em casamento com as transferências de renda. Por quê? Porque um barão no Brasil paga nominal carga 38 e recebe 12,5% de juro de volta do PIB. Então, na prática, ele está pagando 26, enquanto a classe média paga 27,5% na fonte, no imposto de renda. Percebe o que eu estou querendo falar? Depois você tem o seguinte, é razoável você cobrar da população tributo sobre o consumo de remédio, de comida, de telefonia e energia elétrica pesados, como somos obrigados a cobrar, e não cobrar progressivamente a retenção de lucros e de dividendos, como o senhor Fernando Henrique isentou. Então, você tem muita coisa para fazer sem aumentar a carga tributária bruta, mas trocando a incidência do mais pobre, da classe média, para o mais rico, e sempre em atenção ao que cada um recebe de volta. Agora, a grande questão é a despesa, e com isso eu vou encerrar. Quando você olhar aqui no Brasil, vamos fazer uma curva, e olhar a despesa do Brasil. Então, o gasto do Brasil por aluno ano na escola, comparado com países parecidos conosco, está abaixo do necessário. O gasto do Brasil por cabeça, com saúde pública, comparado com os países do nosso mesmo tamanho, estão abaixo, esses gastos abaixo do necessário. O gasto com defesa do país está abaixo dos países da mesma porte do Brasil. E você vai indo, aí funcionário público, aí eles pegam um camarada assim, mas veja, eu vi esse exemplo, como é que pode um Brasil desse jeito, que tem um ascensorista do Senado, ganha mais do que um professor da Escola Paulista de Medicina? Então eles pinçam uma caricatura, e aí querem fazer que a população acredite, porque não falta, né? E mau exemplo. Funcionário público que trata mal o povo, funcionário público que toma propina. Então você pega o mau exemplo de uma minoria e espalha, que é para poder criar a ideologia de que o Estado é uma coisa ruim e os seus agentes têm que ser satanizados, desmoralizados, para que você possa finalmente diminuir esse Estado, desmontá-lo, desentranhá-lo do domínio econômico e entregar a quem tem o poder real, que é o poder da economia. E nesse ponto eu abro um parênteses de um comentário aqui, Nilson, que eu falei com o André. Alguma coisa profundamente errada acontece num país em que uma presidente é forçada pelo seu partido a nomear uma pessoa para o Ministério da Fazenda, e o presidente a quem ela diz, que assumiu, a quem ela diz, viu um golpe, nomeia exatamente a mesma pessoa. O que é um sintoma de quê? Que eu também já estou cansado de saber. É que o poder real não está mais na política. Essa é a questão. O poder real não está mais na política. Então, qualquer um pode ser presidente do Brasil, mas ninguém pode ser presidente do Banco Central sem o poder real autorizar. Essa é a questão. Pura e simples. Então, trata-se de redemocratizar o Brasil de novo, né? Então, vamos aqui voltar às contas. Quando a gente chega na curva, tem dois gastos que têm volume fora dos padrões dos países intermediários, como o Brasil. O desequilíbrio da Previdência. Vale um parêntese. Primeiro, o desequilíbrio da Previdência é uma falácia, porque se nós tirarmos a DRU, que é a desvinculação de receita da União, que pega todos os dinheiros que estão comprometidos e desvincula 20%. Se nós tirarmos a DRU e colocarmos para financiar mesmo a Previdência, tudo para aquilo para o que foi criado, por exemplo, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, COFINS, etc., etc., este gasto, esse desequilíbrio some. Some, tá certo? Mas nós temos um problema e nós precisamos, de forma progressista, abordá-lo. Ou seja, nós temos uma sociedade que está envelhecendo e ainda tem o imaginário de uma sociedade jovem, porque ainda somos relativamente jovens. Mas essa porta demográfica, essa janela, vai fechar em 15 anos. Então nós precisamos começar a especular progressistamente sobre este problema, que é o seguinte: a gente era, 50 anos atrás, um país que tinha 6 pessoas ocupadas para financiar um aposentado com expectativa de vida de 60 anos. Hoje nós temos 1,7 pessoas ocupadas para financiar uma aposentadoria com expectativa de vida superior a 73 anos. Então, nós não somos mais uma pirâmide etária, nós somos um botijão de gás etário, né? Menos jovens, muitos gatões da meia-idade, como o orador que vos fala, né? E já uma porção crescente de idosos.
Ainda tem uns 10, 15 anos para a gente tratar isso de forma progressista, correta. Porém, qualitativamente, já vou adiantando, 70% das aposentadorias, 70% das aposentadorias levam menos de 40% da despesa, que é o povão. 30% das aposentadorias levam tudo mais, que são políticos, juízes, promotores, enfim, a turma de cima, do andar de cima. Tudo poderoso, tudo moralista da goela para fora, quando se trata do direito dos outros, mas isso é um ponto, está aqui um ponto para discutir. Isto dito, companheirada, e vou terminar, a única despesa que está explosivamente fora do quadro é juro para banco. E todo e qualquer centavo que for gasto em juro, que não abata o principal, é igual gastar com papel higiênico. É gasto corrente, na veia. Então, quando eu gasto papel higiênico, não pode deixar de ter papel higiênico no banheiro do HGF. Tem que ter. Então, compra o papel higiênico. Quando alguém vai lá, usa o papel higiênico e dá o seu devido destino, isto é um gasto corrente. A mesma coisa, todo e qualquer centavo que se gastar do dinheiro do povo, com juro, que não abata principal, é gasto corrente. Nós estamos, professor, valores atualizados. Entregamos em 2015 580 bilhões de reais para juro da dívida. Como não damos conta de rolar o principal de parte importante, tivemos que somar mais algo ao redor de 400. Ou seja, 1 trilhão de reais o Brasil girou só para servir a dívida. Então, se a gente quiser consertar o caminho, pega esses 5 pontos que o professor colocou. E, estrategicamente, nós precisamos retomar uma ideia, e noutra ocasião eu vou explicitar para vocês, me apaixonei pelo auditório, um projeto nacional de desenvolvimento. Ele tem que ter 3 grandes valores a norteá-lo. O primeiro valor, a questão nacional. E a questão nacional não é porque a gente ama só o Brasil, não, é por tudo que eu já demonstrei dos desequilíbrios. E porque também a competição global não é neutra. Por exemplo, e vou terminar, a taxa de juros no mundo é negativa, a do Brasil é a maior do mundo. Como é que a minha economia vai competir com o mundo se eu me financio de forma estrangulada e o mundo se financia de forma negativa? E aí vocês precisam entender, juro, não é conversa de economista não. Se uma economia paga no banco mais do que o negócio médio, a economia para. Por quê? Porque se eu tiver dinheiro, por que eu vou abrir uma roça, um comércio ou uma indústria, se eu botar o mesmo dinheiro no banco eu ganho mais? Agora, pior, como é que eu, que não tenho dinheiro, vou tomar dinheiro emprestado num banco para fazer uma roça, botar meu comércio, botar minha pequena indústria, e amanhã o meu lucro não paga o juro do banco? Isso é simples de entender. Isso é o que está acontecendo no Brasil. Então, o juro não é mal só pela questão fiscal, é mal porque trava, destrói a economia, né? A segunda grande questão, assim, ainda nas assimetrias da questão nacional, escala. A China consegue colocar, ela produz 1 bilhão de calça jeans por mês numa fábrica, 1 bilhão. Aí o custo de produção dela vai lá para baixo e ela pode ganhar meio centavo numa calça, porque é 1 bilhão de calça por mês, cada meio centavo junto. De maneira que, com essa escala, né, ela vende uma calça jeans na Sulanca de Caruaru ou no mercado aqui do Mercado Central, mais barato do que custa produzir aqui em Maracanaú. Simples assim. E o nível de escala de uma economia é variável direta da renda da sua economia. No Brasil, 7 em cada 10 dos nossos empregos vem de pequena empresa, que não tem escala. E, por fim, a questão tecnológica. Como nós abrimos mão, né, de ter uma tecnologia brasileira, eu dou um exemplo sempre da Embraer. O Brasil, no limite, é um de 8 países do mundo que sabe montar um avião. Só 8 países do mundo montam um avião. Nós estamos agora ensinando os chineses a montar um avião. A China não tem ainda, é a Embraer que está lá. Hein? Pois é, 8 países. Só que o seguinte, uma parte do avião, que eles chamam de aviônica, aqueles ponteirinhos ali e tal, é tecnologia sensível. É um monopolista americano. Aí um dia o Brasil resolveu, conseguiu uma encomenda da Venezuela, para vender 16 aviões Super Tucano. É um avião muito danado que o Brasil tem de treinamento. Quando saiu a notícia que nós íamos vender 16 aviões Super Tucano lá para a Venezuela, no Wall Street Journal, sem governo, é a fábrica. A fábrica foi lá e embargou a venda. Porque no contrato, quando a Embraer compra aquele negocinho, e com ele o avião voa, eu repito sempre. Sem ele o avião serve para pendurar paletó, amarrar jumento, mas não voa, né? Então, a fábrica diz assim, não, veja essas letrinhas miudinhas aí. Eu vendo para você, mas eu me reservo o direito
de embargar se você for vender a terceiros mercados. E esse mercado eu não gosto. E pronto, nós perdemos a encomenda e acabou. E o domínio tecnológico é uma variável da educação, que nós também estamos falhando. Então a questão nacional é a primeira guia. A segunda grande questão é compreendermos comovidamente que desenvolvimento não é consequência fatalista das forças do acaso. É preciso ter clareza de que o desenvolvimento é uma proposta planejada, coordenada estrategicamente por um Estado sadio, envolvendo os empreendedores nacionais e comovendo a Universidade Nacional para produzir as soluções. Essa é a segunda característica do projeto que eu advogo. E a terceira, o terceiro investimento em gente. Chega de conversa fiada de que a educação é prioridade se a gente não fizer uma revolução no paradigma pedagógico e no gasto por brasileiro per capita. Isso, cada uma dessas coisas se desdobra, mas eu aguardo muitos outros encontros que eu vou ter com os amigos. Muito obrigado e desculpe aí abusar da paciência.